Você que está querendo começar a estudar escatologia e não sabe por onde começar, acha que tudo é muito difícil de entender, complicado, são muitas teorias. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? O milênio é literal ou já estamos vivendo ele nesse momento? No que acreditar? Por onde começar a estudar? Se você tem todas essas dúvidas, essa série de vídeos que estamos começando hoje é para você, então não perca e já fica até o final desse vídeo. Fala pessoal, estamos começando uma série de vídeos comentando capítulo por capítulo desse livro aqui, Escatologia Essencial, do Leandro Vieira. Esse livro é excelente para aqueles que querem começar a estudar escatologia, mas ainda não sabem por onde começar. E por que esse livro é tão indicado? Porque ele tem uma linguagem super simples, onde no qual é acessível para que todos possam conseguir ler e compreender de fato a escatologia. Ele também desmistifica diversos mitos e enganos do livro de Apocalipse, além de ser um belo resumo de tudo aquilo que nós precisamos saber hoje sobre o tempo do fim e sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação e a escatologia de modo geral. Então, se você quer entender mais do que esse livro fala, curta, comente e se inscreva. E para quem quiser adquirir esse livro, estou deixando o link no qual você vai poder comprar ele aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E vamos para o vídeo comentar o primeiro capítulo desse livro, que tem por nome Panorama e Estrutura de Apocalipse. Nesse primeiro capítulo, a gente pode dividir ele em 3 partes, que são: a primeira parte é o panorama do livro de Apocalipse, a segunda parte é a divisão do livro de Apocalipse e a terceira parte é a descrição dos eventos de Vênus. Então vamos para a primeira parte desse capítulo. Ele é formado por 3 parágrafos, onde o primeiro parágrafo desse capítulo já vai direto ao ponto explicando do que se trata o livro de Apocalipse, mostrando que o último livro da Bíblia não é sobre anticristo, sobre o dragão, sobre o fim dos tempos, ou como muitos pensam ou imaginam, mas se trata de fato de ser uma revelação de quem Jesus é, no qual o primeiro versículo desse livro faz questão de enfatizar muito bem, além de nos apresentar o conceito de que não existe e nem haverá o fim desse mundo, a terra não vai explodir, Deus não vai destruir tudo, pelo contrário, o que haverá é o fim dessa era como nós conhecemos. E eu sei que isso pode parecer confuso um pouco, mas à medida que vamos nos aprofundando nesse livro, vamos entender melhor o que significa o fim dessa era, ao invés do fim do mundo. Então, no terceiro parágrafo, Vitor Vieira faz questão de nos apresentar uma informação bíblica que muitos de nós não sabemos, que é: os 4 evangelhos possuem 84 capítulos que relatam sobre a primeira vinda de Jesus. Contudo, sobre a segunda vinda de Cristo, existem cerca de 150 capítulos ao longo de toda a Bíblia, falando como será grandioso e terrível o dia da sua vinda e como devemos estar cientes a respeito daquele que está vindo. Divisão do livro de Apocalipse. E com isso entramos na segunda parte do capítulo, que é justamente a divisão do livro de Apocalipse. Lembrando que esse capítulo é dividido em 3 partes, então não saia do vídeo agora. E aqui nessa segunda parte, que o autor vai nos ensinar sobre a estrutura do Apocalipse, onde ele é dividido em 4 seções principais, que nos ajudam na memorização e na compreensão de cada seção. Então vamos lá conhecer essas sessões. A primeira sessão de Apocalipse é justamente o chamado de João, que estava preso na ilha de Patmos. Nessa sessão somos levados à mais bela de todas as revelações, que é a beleza e a majestade de Jesus, no qual João cita 18 características detalhadas de Jesus, tanto sobre aspectos físicos, sua personalidade e também descrições do que ele está fazendo. Na segunda sessão temos as 7 cartas às 7 igrejas,
que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, e é nessa segunda sessão que vamos descobrir para quem as cartas foram escritas originalmente, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje fica localizada a Turquia. Aqui o Leandro Vieira faz questão de pontuar a importância de estudar sobre essas 7 igrejas e observar quais eram as suas tentações, pois essas tentações serão as mesmas que a igreja dos últimos dias enfrentará. Além de que as recompensas prometidas àquelas igrejas também estão disponíveis a nós. Outro ponto importante que ele destaca é o erro de interpretar as 7 igrejas do Apocalipse de forma dispensacionalista, onde no qual cada igreja representaria uma época diferente da história da igreja. E por que é importante destacar isso? Porque muitos ensinam que as 7 igrejas apontam para eras, contudo, não existe nenhuma base bíblica para transmitir tal ensino, e nem o próprio texto nos dá base para tal afirmação. Outro ponto, como comprovar que a igreja de Éfeso representa a igreja apostólica e como comprovar que a igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias? Não tem como. Então, essa ideia é justamente combatida aqui no livro Escatologia Essencial. E nessa terceira sessão, João nos apresenta com detalhes incríveis a dimensão da glória e do ambiente onde Deus está. A terceira sessão do livro de Apocalipse nos enche de fascinação, enquanto prepara o cenário para que o Filho de Deus entre em cena, faltando pouco para sua segunda vinda, para derrotar o diabo, para recompensar os santos e para estabelecer o reino de Deus e para que ele possa se manifestar plenamente. Então vamos para a quarta sessão do livro de Apocalipse, que é a cronologia dos acontecimentos escatológicos, que vai do capítulo 6 ao 22. E aqui eu abro um parêntese. Sei que para muitos o livro de Apocalipse precisa ser interpretado de modo simbólico ou de modo preterista, e que os eventos que serão citados não revelam uma ordem cronológica e assim por diante. Contudo, a construção desse livro aqui se dá através de uma perspectiva futurista, de maneira muito sóbria e bem fundamentada nas escrituras. Então, mesmo que você não concorde com esse tipo de interpretação futurista e literal, recomendo mesmo assim o livro, para que você possa tirar suas próprias conclusões. O link para adquirir o livro, mais uma vez, estou deixando no primeiro comentário fixado e na descrição aqui do vídeo. E vamos lá para os eventos cronológicos. Aqui o Leandro Vieira faz questão de nos explicar que do capítulo 6 ao 22, o livro é organizado da seguinte maneira: em determinados capítulos há o relato cronológico do que vai acontecer, e no capítulo seguinte acontece a explicação do que aconteceu no relato cronológico. É só imaginar que você está assistindo um filme bem difícil de entender com um amigo, então você pede uma pausa no filme para que esse seu amigo te explique justamente o que está acontecendo. E é justamente isso que está acontecendo no livro de Apocalipse. Só que aqui no caso, esse amigo que dá o pause e explica o que está acontecendo é o anjo explicando as coisas para João após cada cena. Então, nesses eventos, teremos 21 juízos de Deus divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E com isso vamos para a terceira e última parte desse capítulo. Mas antes de irmos para a última parte do capítulo, já me diz aqui nos comentários se você conhecia sobre essa estrutura de sessões do livro de Apocalipse. A terceira parte do livro é justamente onde somos apresentados aos eventos que acontecerão na quarta sessão do livro de Apocalipse, que são os 7 selos que marcam o início da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meios finais. Então, se você ouvir qualquer pessoa dizendo que os 7 selos já foram rompidos, etc. e tal, isso ainda não aconteceu. E logo depois desses 7 selos, acontece o som das 7 trombetas, que são tocadas em sequência. E na última trombeta que acontece,
o retorno de Jesus no final dos 3 anos e meio finais da Grande Tribulação. E a volta de Jesus é nesse ponto que o Vitor Vieira explica como será o retorno de Jesus e como podemos afirmar que a Grande Tribulação vai durar 3 anos e meio. Também vai falar sobre o grande confronto que vai mostrar a força do dragão, que é Satanás, e do anticristo contra Israel e os santos. E logo após tudo isso, temos as 7 taças da ira de Deus que acontecem após o aparecimento de Jesus nos ares. Então, somos apresentados à entrada de Jesus em Jerusalém e a conclusão do livro de Apocalipse, com Jesus estabelecendo o seu reino milenar, Satanás sendo solto mais uma vez após os 1000 anos de governo de Cristo, Deus liberando fogo do céu sobre Satanás e os seus seguidores, e logo após temos o juízo final e a nova Jerusalém descendo do céu. E tudo isso nós temos no primeiro capítulo desse livro aqui. Então, se você quer começar a estudar escatologia, não deixe de adquirir o Escatologia Essencial. E no próximo vídeo dessa série, vamos nos aprofundar no segundo capítulo, que fala sobre o porquê estudar escatologia. E não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse primeiro capítulo, suas dúvidas e seus questionamentos. E até o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e tchau!